Bom dia, amados. Hoje nós vamos fazer um comentário nessa manhã sobre a mitologia grega. Você deve estar se perguntando por que o irmão aqui está falando sobre a mitologia grega. Bem, amados, a essência do sistema religioso, ele veio do grego, certo? Então, eu vou expandir aqui um comentário sobre a Grécia Antiga, né? E sobre os deuses da mitologia grega. Esta já foi a terra mística de Júpiter, Apolo, Marte, Mitra, Ísis, Cibele, um mundo cheio de astrólogos, mágicos e fazedores de milagres. Era o Império Romano, onde as pessoas acreditavam em muitos deuses e em muitas religiões. Nota, pesquisa a alegoria da caverna de Platão. Veja também sobre a essência na internet para entender melhor o que é condicionamento mental. Este é o caso do próprio livro Bíblia. Quando ouvimos falar do livro Bíblia, sempre nos associamos o livro ao Criador, a palavra do Criador, a Escritura Sagrada, como algo santo, algo intocável, algo imaculado, algo puro. E eu posso te afirmar, sem dúvidas, que esse é um condicionamento mental. Mas nunca pensamos fazer uma análise racional sobre o livro, porque nós os temos como a infalível palavra de Deus, a nossa regra de fé e conduta, e assim nós nem usamos em questioná-la, porque fomos condicionados desta forma. Sempre em que ouve em falar da Bíblia, logo após o pregador ou alguém que está falando sobre o livro, usa um adjetivo, tipo, a Bíblia é minha espada, a Bíblia, a palavra de Deus, é infalível, enfim, alguns adjetivos que colocam a Bíblia em condição de santa, imaculada, pura. E quando o sistema religioso cita homens do passado que contribuíram para a religião protestante, sempre usa um adjetivo. Pare e preste atenção e observe se não é assim que acontece. Quando um pregador vai falar de uma história do passado e vai chegar até Moody, que é um dos patriarcas do sistema protestante, sempre o nome Moody será acompanhado de um adjetivo, tipo homem de Deus. Quando fazem falar de Calvino, sempre usarão um adjetivo, aquele homem que Deus levantou. Essas pessoas com adjetivos positivos, condicionadas à divindade e condicionadas ao Criador, para que sempre na nossa mente, quando lembrar desses homens, associar esses homens ao Criador. Isso é condicionamentos. Estarem condicionados a condicionar. Assim também acontece com o livro, a Bíblia. Sempre quando os pregadores, os homens do sistema religioso protestante mencionam a Bíblia, sempre usam um adjetivo para que ela é a palavra de Deus em nossas mentes, diversas vezes para te condicionar a crer que a Bíblia não deve ser questionada em ponto algum. Saiba, meus amados, que isso é mentira. Veja que diz Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53. O axioma popular que diz, religião não se discute, não tem fundamento. Certo, amado? Disse Jesus em Lucas 12, 49 a 53. Certo, amado? A discussão traz a luz. Agora você vai ver, você vai perceber que as Escrituras Sagradas, o Salvador sempre mencionava, sempre falava das Escrituras, dela efetivamente. E não é o livro que você conhece como Bíblia. Nós já fizemos uma análise básica. Agora vamos ver qual a diferença entre a Bíblia e as Escrituras. Agora vamos fazer um exercício de memória que ocorreu com as Escrituras Sagradas. Eu posso te dizer que nós temos uma história minuciosa narrada através dos tempos de como
as Escrituras foi transformada na Septuaginta, depois na Vulgata e depois chegou na Bíblia. Agora vamos dar um enfoque especial com bastante detalhes no momento exato da criação da Bíblia. O nosso tema principal no momento não é a Bíblia e não a Escritura. Agora vamos entrar no momento que o Império Romano se transforma no Império Religioso, criando o livro Bíblia, para nos ver detalhadamente o que ocorreu com o livro Bíblia, os fatos que ocorreram no mundo antigo e também que a Bíblia estava sendo criada pela Igreja Católica, em um foco em que nós vamos nos deter a partir de agora. Partindo da Grécia, para entendermos o nascimento do livro Bíblia, ou seja, sua origem, devemos também se lembrar do nascimento do catolicismo e da religião cristã. E para compreendermos melhor a atmosfera que envolvia o mundo da época governado por Roma, devemos retroagir um pouquinho mais na história para chegarmos até a Grécia. Você talvez já tenha ouvido falar da mitologia grega. E por que a Grécia era uma nação onde a maior quantidade de deuses era cultuada? Por que acontecia isso? A Grécia foi habitada no ano 70.000 a.C. e sofria muitas invasões do Oriente Médio e do Norte. Em cada invasão levava outros grupos de divindades, muitas camadas de divindades que se juntavam à existência dos deuses gregos. São muitos análogos da cultura do Oriente Médio. Sim, os deuses do Oriente Médio, mas principalmente da Babilônia de Semíramis, em Nimrod, os deuses que se multiplicavam a cada nação conquistada, a cada momento, e a Grécia, que seria mais tarde engolida por Roma, estava repleta de deuses. A quantidade de pequenos altares por toda a cidade e número de dedicatória a deuses e grandes santuários falam de uma crença muito forte. Neles, a vida era sentida como muito precária e era necessário que fosse feito o possível para conseguir que os poderes que governavam o mundo estivessem ao seu lado, para manter o seguro de berço até o túmulo de uma estação até a outra. Cada frase da vida humana estava interligada com os deuses, mesmo sendo sempre presentes como eram para os antigos. Os mesmos deuses não eram adorados por toda a terra. Há 3.000 anos, a Grécia era uma concha de detalhes independentes ligados por uma língua comum, por uma cultura e pelo comércio. Mas enquanto os principais divindades como Zeus eram adorados por mais de 700 cidades e estado, cada cidade e aldeia afirmavam ter seu próprio Deus, o panorama da Grécia era cheio de deuses que poderiam ser completamente desconhecidos na aldeia seguinte. Cada pequena corrente de água, cada fonte de água fresca, qualquer coisa que fosse apreciada no clima poeirento da Grécia tinha a sua própria divindade. As montanhas dividiam as aldeias e as pessoas dividiam as pessoas entre si. Portanto, cada uma aldeia era encorajada a ter seus próprios deuses favoritos e seus próprios heróis. E penso em que, em termos no desenho natural da Terra, isso fosse muito importante para a formação de mitos e religião, abrindo inundada de divindades e paganismo, onde cada bairro os seus deuses, e foi o maior acervo de deuses que a humanidade já havia presenciado até então. E neste exato contexto foi que foram traduzidas as escrituras, que se chamou Septuaginta. E quando seu líder religioso, na hora do sermão do púlpito,
ou do programa de rádio, de TV. Ele diz, nos originais gregos, é disso que ele está falando, referindo neste momento da história de um local totalmente tomado por deuses pagãos, de blasfemaria. E a partir de então, todos os nomes dos homens que o Criador ungiu, capacitou para escrever a sua palavra, a partir daí nunca mais as escrituras seriam as mesmas, porque a Septuaginta agora estava em lugar dela. E eu pergunto, não seria a vontade do Criador que permanecesse o idioma a qual ele deu as escrituras, se fosse para passar para o idioma grego? Se essa fosse a vontade do Criador, por que não teria dado as escrituras diretamente ao grego, aquele povo super pagão daquela época, como nós vimos no segmento anterior? Amém.